Graça e paz. A Mauri falava durante a direção do trabalho que os hinos de hoje, os louvores entoados, nos leva a algumas fases da nossa vida. Esse hino que os homens acabaram de cantar foi o primeiro hino que eu cantava com o Jean, quando o Jean começou a falar. Jean ainda nem sabia falar, aí só fazia dizer a última parte. Quando Jesus estendeu, aí fazia mão, aí vai para mim, e com a voz bem grossa, e realmente foi um momento muito nostálgico. E com certeza, meus irmãos, Deus está nesse local. Eu estou muito contente assim, porque eu saí de casa certo que muitas pessoas não conseguiriam chegar aqui por causa da chuva, porque alaga aí na entrada, porque gera tanto transtorno, e saber que você está aqui é porque Deus tem algo para o teu coração. Muito bom. Eu conversava com minha esposa quando saí de casa, dizendo assim, mas Nena, a gente é muito privilegiado. A gente mora bem pertinho da igreja. Que coisa boa, que bênção. Mas a Bíblia diz, a quem muito é dado, amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 33. 2 Crônicas, lá no Velho Testamento, 33. Os irmãos que já encontraram dizem amém. Amém. Eu queria ler com a igreja, que você acompanhasse comigo, a partir do versículo 10. Eu quero ler com você do 10 até o 13. E eu queria pedir um favor gigantesco a cada um de vocês. Eu estou até esperando que todo mundo encontre para que a gente leia junto. Eu queria pedir um imenso favor a você que está me escutando agora. Quando a gente terminar de ler, a gente vai terminar de ler. Amém? Não fique indo-se embora na leitura, não. Às vezes o pregador diz o texto, aí a gente lê, aí alguns irmãos, até o 13, o irmão vai lendo o 14 e o 15, 16, esquece a pregação e fica lendo. Isso aí você vai fazer em casa. Amém? A partir do 10, diz assim a palavra do Senhor: o cativeiro de Manassés e a sua oração. Falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. E que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Feche seus olhos por alguns segundos, meus irmãos, e ore comigo nesse momento. Senhor meu Deus, no nome de Jesus, fala a cada coração aqui presente, Senhor Deus. Que cada irmãozinho que sacrificou o seu tempo, o seu momento, saiu de casa nessa noite chuvosa, Senhor Deus, para vir para a tua casa, para adorar o teu nome, para ouvir a tua voz. Que nenhum deles, Senhor Deus, seja desapontado nessa noite. Que eles escutem a tua voz. No nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Eu acredito que você já escutou de alguém
a seguinte frase: o cara mata, rouba, faz tudo de errado, agora aceita Jesus e agora é santinho. A gente não escuta isso de vez em quando, não é isso? Muitas vezes essas mesmas palavras são direcionadas a nós mesmos. Pronto, tu era quem tu era, tu fazia o que tu fazia, agora que tu está na igreja é santinho. É porque existe um padrão, desde sempre, de Deus, que ele age assim com a gente mesmo. Que ele tem interesse em pegar quem não presta, que todo mundo sabe que não presta, e transformar ele em algo bom. Para mostrar para a pessoa, para mostrar para os outros que ele é Deus. Amém? E Deus, ele não se submete à pessoa, não. Não é como você quer, não. Não é como eu quero, não. É como ele quer. Deus não vai se moldar ao seu jeito, ao meu jeito, às minhas preferências, às suas preferências. A preferência é dele, o modo é dele, o dono é ele. Amém? Não procure igreja que lhe agrade, não. Procure igreja que lhe confronte. Não procure ambiente que passe a mão em seus erros e está tudo certinho, é assim mesmo, Deus ama. Procure ambiente em que você se questione e pense: eu preciso mudar. Amém? Nós lemos um pequeno trecho de 3 versículos que fala a respeito da história de Manassés. Nós fazemos isso em cerca de 1 minuto e meio, 1 minuto, e lemos 3 versículos de uma fase da vida de Manassés, que, por incrível que pareça, esses 3 versículos, lidos nesse curto tempo, têm um histórico de aproximadamente 41 anos. Dá para acreditar nisso? Como a palavra de Deus é maravilhosa e tremenda? A gente lê algo em 1 minuto, um histórico de 41 anos aproximadamente. A Bíblia diz que Manassés assume o reinado com 12 anos de idade. 12 anos, menino, criado na casa de pais que tiveram um encontro tremendo com Deus, que é criado escutando a história de seu pai. Seu pai era muito amigo de um dos maiores profetas bíblicos, de Isaías. O profeta Isaías vivia no palácio, era o profeta, era o conselheiro do pai de Manassés. Todo mundo conhece a história do rei Ezequias, que está colhendo a morte. Deus disse ao profeta Isaías que era um homem sério, comprometido com Deus, que não mentia. E Deus usou Isaías para dizer a Ezequias: olha, prepara, bota a tua casa em ordem que tu vai morrer. Isaías dá essa notícia, deixa Ezequias arrasado, triste em casa e sai do palácio. E quando já vai saindo do palácio, Deus diz: Isaías, eu escutei o clamor agora de Ezequias. Vai lá e avisa ele que ele vai ter mais 15 anos de vida. Eu fico imaginando a alegria de Isaías de retornando ao palácio, correndo para dizer: Ezequias, nem agora não, tu não vai morrer agora não. Eu acredito que essa história, que mexe tanto com a gente, acha tão bonita, eu acho que muitas vezes Manassés escutou isso em casa. Olha, seu pai serve a um Deus que é o dono da vida. Seu pai serve a um Deus que muda a história. Seu pai serve a um Deus tremendo, único e verdadeiro. Aí Ezequias morre, Manassés, com 12 anos, assume o reinado. Só que toda aquela influência positiva do pai, ela agora sofre uma influência totalmente negativa de conselheiros malignos, e Manassés se deixa levar por isso. Grande perigo de quem influencia você, de quem influencia a gente. Hoje em dia é profissão influencer digital. Pessoas sem conteúdo nenhum, sem sabedoria nenhuma, sem presença de Deus nenhuma,
são os que influenciam multidões com suas opiniões, com suas atitudes, com sua maneira muitas vezes depravada de ser. E o que é triste é que muitas vezes frequentadores de igrejas dão tanta audiência e atenção a esse tipo de gente. Ao invés de aprender sobre os ensinos bíblicos, sobre homens de Deus, mulheres de Deus, escutar o que Deus fala ao coração, prefere ser guiado desde uma maneira de se vestir, a uma maneira de se portar, a uma maneira de se falar, a uma maneira de pôr a vida em risco de influências digitais. Não tinha influência digital na vida na época de Manassés, mas tinha as pessoas que influenciaram ele negativamente. E diz a palavra de Deus que ele reina 55 anos em Jerusalém. E esse período que ele reina, ele consegue se contaminar e contaminar os outros. Ele leva destruição para si próprio e para sua casa. Ele é uma péssima influência e estraga a vida de muita gente. Deixa eu só relatar, resumidamente, algumas das características da vida de Manassés. Manassés entrou num caos espiritual tão grande que ele começou a adorar, diz a palavra de Deus, Baalins. E eu fiquei curioso saber por que adorar Baalins. Tem um nome difícil. É porque eram como se fosse o plural de Baal. Baal, ele tinha uma influência tão grande na vida de Manassés que Baal era considerado um deus poderoso e um deus dominador. E Manassés tornou-se dominado por essas forças e por essas entidades. Era algo tão macabro que o culto de adoração a Baal muitas vezes levava os sacerdotes e os adoradores a um clima de desejo, de apetite carnal tão extremo, tão nojento, tão intenso, tão macabro, que eles se cortavam com faca, que derramavam seus próprios sangue, e exigia-se nesses encontros sacrifícios humanos, pessoas eram assassinadas, mortas, inclusive os próprios filhos de Manassés são mortos, queimados em adoração aos seus deuses. A quanto distante esse homem foi de Deus, por se deixar levar por mais influências. E Deus, vendo tudo isso, Deus diz a Jó, disse, senta aqui, Jó, quando Jó questiona, você sabe quem foi meu conselheiro, quem foi meu professor, que me ensinou alguma coisa, Jó? Você sabe? Porque se existisse conselheiros e professores de Deus, e se fosse alguns dos pastores que nós vemos hoje em dia revoltados, que destilam ódio nas suas pregações, só fala de coisas odiosas, ele dizia, Deus, não está vendo isso não, destrua Manassés, queima Manassés. E se fosse outros também, de hoje em dia, que passa a mão em tudo, dizia, Deus, eu estou entendendo o Senhor aceita tudo que se faça, toda forma de amor, toda atitude, tudo o Senhor aceita, porque o Senhor é puro amor. Mas ninguém é conselheiro do Senhor, o Senhor sabe o que faz. E existe um padrão em Deus, que por mais distante que nós estejamos dele, ele usará meio de nos alcançar. Pela misericórdia dele, não pelos nossos méritos. Deus poderia ter desistido de Manassés. Talvez se Deus arranca Manassés daquela nação talvez pudesse voltar aos trilhos. Mas Manassés continuava contaminando e diz a palavra de Deus que ele reina 55 anos em Jerusalém. Mas um dia, diz os historiadores, que Manassés ele se junta com a Babilônia, que a Babilônia era território da Síria, e
Babilônia se revolta contra a Síria e Manassés, empolgado, entra nessa questão. Aí é quando vem agora os soldados dos príncipes da Síria e capturam Manassés. A gente escuta algo tipo, uma frase que a gente escuta constantemente, uma frase que meu pai tem a maior raiva. Se não vem pelo amor, parece que Deus, quem defende essa tese, parece que Deus te obriga a servi-lo. Deus não te obriga a servi-lo, não. Mas Deus permite situações de tua vida para que você pense. Às vezes, quando alguém da nossa família cai doente, a gente fica, Senhor, por que isso? A gente resmunga e a gente murmura, mas existe uma bênção para os servos de Deus, até nesses momentos difíceis. Que naquela queda, naquele momento difícil, é momento de a gente refletir e pensar como está a nossa vida. Porque muitas vezes, mesmo depois, diante de tanta dificuldade que a gente passa, a gente nem se dá conta que é Deus chamando a gente para servi-lo. E muitas vezes a gente tem consciência que é Deus chamando e faz o que diz o versículo 10. E o povo não escuta o chamado de Deus. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo num setembro, aliás, no outubro de alguns anos atrás, que eu não sei quantos anos foi, não sei o ano que foi, mas aconteceu uma coisa em sequência comigo muito feia, muito ruim. Um sábado, eu saí de casa e fui para a praia com um amigo meu, Joabe, que hoje mora em Maceió. E fomos nós dois para a praia. E quando chegou lá, o diácono Reginaldo estava com a família na beira da praia e a filha de Reginaldo se afogou e foi-se embora. Justamente ali no canal, onde hoje ninguém pode nem chegar perto, que tem muita gente de tubarão. Naquela área ali, a filha de Reginaldo se afogou e foi eu e Joabe tentar buscar essa menina. A gente foi entrando de mar dentro. Quando Joabe tocou nela, teve uma cãibra, disse, Saulo, pelo amor de Deus, eu não consigo não, vou ter que sair daqui. Soltou ela e voltou, ficou só eu. Eu fui atrás, consegui segurar ela, vim trazendo, uns pescadores chegaram e trouxeram ela. Só que a gente estava muito longe e eu quase não tinha força de chegar onde estava. Eu nadava, voltando para o lado da praia e quando procurava chão, não tinha chão ainda. Eu disse, meu Deus, eu não estou aguentando mais não. Aí tinha que subir, aí nadava, eu vou ficar, vou aguentar sair daqui não. A correnteza forte e contrária, quando eu botava o pé no chão, não tinha chão. E eu sei que depois de muito esforço eu consegui sair de lá e fiquei pensando, meu Deus, obrigado, Senhor. O Senhor me tirou de uma situação, eu estava quase morrendo. Um sábado depois, eu fui jogar, onde hoje é o hospital aqui de Jaboatão, onde Rafa trabalha. E quando estava jogando ali, o cadê a tesoura por trás de mim, que eu caí e rasguei o meu braço numa lata velha que tinha escondido no campo. E eu, em resumo, eu peguei mais de 40 pontos no braço. Meu irmão Marcos estava vindo para ver o jogo com um pessoal da vila que tinha vindo me ver jogar. E na hora que eles estavam vindo se atrasar, eu estava já vindo num táxi, indo para o hospital. Aí eu disse, para aí, que eu vou avisar meu irmão. Eu disse, Marcos, avisa lá em casa, aqui, para aqui. Vamos entrar aqui no carro para pegar os documentos lá em casa, que eu vou para o hospital agora. Aí Marcos foi, chamou meu pai e foi para lá. No outro sábado, terceiro sábado seguido, a Igreja Batista em Prazeres fez um encontro com os adolescentes. E é para Barra de Jangada. Aí meu pai disse, não toma banho não, porque tu está com curativo ainda feito aqui, está com os pontos ainda, não tirou nem os pontos, não toma banho não entra na água não é nem para ir, porque estou sentindo uma coisa muito estranha dentro de mim. Aí eu disse, mas pai, eu vou tomar banho não, eu vou ficar numa boa lá, tá, pode deixar. Aí, quando a gente saiu de casa, saiu eu e Marcos de casa, quando a gente saiu de casa, meu pai escreveu um bilhete, ele estava com uma coisa tão ruim, que ele escreveu um bilhete e colocou entre os livros da estante assim, ó, e dizia assim no livro, no bilhete dele, hoje uma mãe vai entrar chorando na igreja. Está lembrado disso, pai? Aí a gente foi para o dia lá de lazer, e quando estava naquele piquenique lá, assim que chegou, teve um estudo bíblico, a gente ficou em roda lá sentado, e quando terminou aquele estudo bíblico, o pessoal está liberado para tomar banho. E um dos meninos, na época eu tinha 15 anos, o menino tinha 13. Ficou ele só conversando, jogando bola, daqui a pouco ele disse, Saulo, segura a bola que eu vou dar um mergulho aqui. Eu disse, beleza. E eu dei as costas para o mar, e ele pulou assim, no raso. Mas era onde uma construtora tinha tirado areia para construir prédios, e estava redemoinho ali, e ele entrou ali e nunca mais saiu. Só saiu mais de meia hora, 40 minutos depois, que um pescador de lá disse, eu sei onde ele está. Foi buscar e trouxe só o corpo dele já morto.
Foram 3 sábados em sequências terríveis. Depois disso, eu conversando com meu irmão Marcos, ele disse assim, Saulo, tu precisa se converter. Tu não percebe, não, que Deus está trabalhando na tua vida, não. Deus está te tocando, não. Tu quase se afoga e Deus não deixou. Tu levou um corte que poderia ser algo terrível, Deus não deixou tu morrer. Se tu não tivesse esse corte no braço, tu estaria nadando ali naquele lugar perigoso, talvez tu morresse ali. Deus está te trabalhando na tua vida, Saulo. Porque tu não se converte, Saulo. Porque tu não muda. Você sabe o que aconteceu comigo depois daqueles 3 sábados? Nada. A minha vida continuou do mesmo jeito. Porque às vezes Deus chama. É Ele. É Ele. E a gente age exatamente como o povo, em 2 Crônicas 33:10. Não damos ouvido à voz do Senhor. Mas a consequência vai chegar depois. A consequência chega depois. Manassés achava que não precisava, não. Não precisava da importância da voz de Deus, não. Deus falava com ele. Os profetas falavam com Manassés, seu povo. Eles não escutavam Deus. Não é que não vem pelo amor, vem pela dor, não. É porque Deus trabalha. E Deus sabe como chegar na sua vida. A Mauri falou agora há poucos instantes. Eu era pobre, perdido, sem jeito. E hoje está aqui, trabalhando para a honra e glória do nosso Deus. Isso é a história minha e de muita gente aqui presente também. Porque servir a Deus traz alegria. E é coisa muito boa. A gente escuta, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas Deus tem as suas maneiras de alcançar Manassés. E Deus manda o exército da Síria com seus soldados buscar Manassés. Prendem Manassés. E quando pegam Manassés, capturam Manassés, faz como se fosse um porco, um animal. Diz o texto que prendem com ganchos. Isso são ganchos que colocavam no peito, colocavam na barriga, colocavam nas costas, colocavam na narina e pendurava o capturado. E fizeram exatamente assim com Manassés. Olha o rei de Jerusalém onde está. E colocaram assim, porque nós da Síria somos mais fortes. E não levaram para a capital, que deveria ir para Nínive, que era a capital, mas levaram para a Babilônia, que foi de onde ele começou um problema lá para ajudar o povo da Babilônia contra a Síria. Existem relatos nos escritos sírios que durante 41 anos, Manassés pagava imposto e trabalhava como vassalo, como empregado para os líderes da Síria, mesmo ainda como rei de Jerusalém. Quando nós lemos o texto e diz, no versículo 12, eu queria que você acompanhasse comigo o versículo 12, que diz assim, se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda, ele angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Observe 2 detalhes nesse texto. Não diz que ele fez uma oraçãozinha e que ele se humilhou simplesmente, não. Diz que ele orou muito e ele se humilhou bastante. Isso, a gente às vezes se entristece, se decepciona, às vezes achamos que Deus não escuta a gente. Porque estou passando por essa prova, porque eu peço tanto e não dá certo, porque aquela porta de emprego não se abre, porque aquela cura não vem, porque isso não vem. É porque a gente pensa que tudo tem que ser como a gente quer e no tempo da gente. Mas, amados, tudo é no tempo de Deus. Deus precisava ensinar alguma coisa a Manassés. Se fosse eu, se fosse você, talvez você dissesse assim, o bichinho está sofrendo demais, vou tirar ele daí. Foi preciso muita oração, muita humilhação, descer muito para que tivesse a solução do seu problema resolvido. E às vezes, por tão pouco, a gente acha que Deus tem a obrigação de agir em nosso favor. Queridos, se você está passando por uma prova, por uma dificuldade e não está vendo saída, acredite, Deus está vendo tudo. E no tempo certo Ele vai resolver, porque Ele é Deus. Amém? Mas, Saulo, já orei tanto, eu tenho orado tanto, continue. Porque, e agora, observe um detalhe, o padrão de Deus.
Deus amava Manassés. Apesar das nojeiras de Manassés, apesar da vida de Manassés, Deus amava Manassés. Mas mesmo por amar Manassés, Deus não queria deixar Manassés do jeito que ele estava. Deus precisava trabalhar na mudança da vida dele. Deus ama você, mas Deus não quer deixar como você está. Se for preciso, Ele faz qualquer coisa, tudo que for preciso, para que você tenha ciência de que você que precisa mudar, não é Deus que precisa mudar, não. Recentemente, Xuxa disse que a Bíblia precisa ser reescrita, que tem muita coisa errada na Bíblia. A Bíblia não precisa ser reescrita, não, porque não é Deus que vai se moldar, não. É nós que precisamos mudança e transformação. E Manassés nada de mudar. Quando ele cai e se arrepende, a palavra de Deus diz no versículo 12, fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. E eu fiquei impressionado quando eu li os escritos, os relatórios sobre a respeito dos escritos sírios, que dizia os reis que ele serviu e os reis que ele trabalhou, e foi um período dos reis da Síria de 41 anos. E eu pensei, 41 anos trabalhando para a Síria. 55 anos reinou, 41 foi jogado para a Síria. Deus tem o seu padrão e Deus não muda. Você conhece a história de Zaqueu. Jesus vai entrando em Jericó, Zaqueu corre na frente, o pastor pregou sobre isso. Zaqueu corre na frente, eu sou pequeno, não dá para estar no meio da multidão, subo, vejo Jesus. Jesus, pai, diz, Zaqueu, desça, é na sua casa que eu vou. Irmãos, eu daria tudo para saber o que foi que Jesus conversou com Zaqueu. Zaqueu é ladrão, é cobrador de impostos, Zaqueu não presta, mas o padrão de Deus diz assim, Zaqueu, fique como está, eu lhe amo, eu lhe aceito. Não, Zaqueu, eu preciso conversar contigo, tem coisa em você que precisa mudar. Vem cá, Zaqueu, na sua casa hoje, o encontro na sua casa, vamos lá conversar, Zaqueu. Alguém, pessoal de fora, se esse homem fosse santo, não entrar na casa desse ladrão, desse miserável. Nem sabia que daqui a pouco ele estava xingando, ele que ia receber a bênção também, que Zaqueu vinha com a bênção para devolver a ele o que tinha roubado dele. Eu não sei o que Jesus disse a Zaqueu. Eu imagino assim, Zaqueu, tu está ganhando muito dinheiro, tu está tendo uma casa boa, está tendo uma vida boa, Zaqueu. Mas isso se acaba, Zaqueu. Agora o que eu tenho para você, Zaqueu, se você mudar, é coisa maravilhosa demais, que a ferrugem não consome, ladrão não rouba, é um tesouro no céu, Zaqueu. E depois daquela conversa, Zaqueu sai tão apaixonado por Jesus, que ele diz, Senhor, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes. Eu fico pobre nesse mundo, mas eu não quero perder a salvação em ti, Senhor. Que conversa maravilhosa deve ser aquela. Aí Pedro, na hora do acocho, Senhor, jamais te abandonarei. Aí Jesus é preso, Pedro nega. Você é dele? Eu nem conheço esse homem. Você estava com ele, mulher, para com isso, eu não sei nem quem é esse homem. E Pedro nega Jesus 3 vezes. E Jesus vai atrás de Pedro. Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama. Porque o padrão de Deus, o padrão de Jesus é esse. A gente erra, se afasta, ele vai atrás. Ele estende a mão para mim e para você. Vem, Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Eu sei que tu me negaste, Pedro, mas eu ainda tenho um plano para você, Pedro. Eu sei quem é você, Pedro, mas eu não desisti de você, Pedro. E foi o que Deus disse a Mauri, e o que foi o que Deus disse a mim, e o que foi que Deus disse a todos vocês essa noite. Eu não desisti de você ainda não. Eu conto com você ainda. Até com Judas Jesus fez isso. Porque o padrão dele é o mesmo. Depois que Judas o traiu, ele olha para Judas assim, se encontra com Judas. Vem Judas para ele assim, ó. Se fosse eu, dizia, nojento, traidor, sem vergonha. Aí Jesus com amor, sabendo quem era Judas, e sabendo o que ele fez,
Tu me traísse, Judas, eu sei. Aí Jesus olha nos olhos de Judas e diz: amigo, o que você vê, amigo? Você vai fazer o que, amigo? Eu sei o que você fez, amigo. Eu sei por onde você andou, amigo. Eu conheço a tua vida, amigo. Mas sabe o que você é meu? Eu para você talvez seja algo que mereceu ser traído. Eu merecia ter sido esquecido por você, Judas. Mas Judas, você é meu amigo. E sabe o que Deus está dizendo para você essa noite, para muita gente aqui essa noite, aqui no templo, e está dizendo para você que está acompanhando pela internet: eu sei quem você é, o que você fez, mas eu sou teu amigo. Eu quero te tratar como meu amigo ainda. Porque o padrão de Deus é de transformar a gente. Ele não vai mudar para me agradar. Ele vai trabalhar na mudança minha, na mudança tua. Amigo, aqui você veio, amigo. Mas, Senhor, é Judas. Mas eu amo ele assim mesmo. E se ele me escutar e não desistir, eu salvo ele. Agora, senão, ele vai se enforcar e vai morrer. Na hora da morte, Jesus já de lado, tem um ladrão lá. Nunca botou um paletó para pregar. Nunca entregou a literatura. Estava preso porque era bandido. Ia morrer porque ele mesmo sabia: nós estamos aqui porque os nossos atos me trouxeram aqui. Eu estou aqui porque eu não presto. Eu mereço a morte. Mas Jesus, lembra de mim. Jesus abre um sorriso em meio àquela dor torturando que estava sentindo. Olha para ele e diz: hoje você vai estar comigo no paraíso. Daqui a pouco encerra a nossa jornada nesse mundo. A gente vai reinar com o Pai na glória. Daqui a pouco está comigo no paraíso. Mas, Senhor, é um ladrão, ele não presta. Diz: eu amo e tenho um plano. Aí pega uma mulher em ato de adultério e traz para Jesus. Essa é a que mais chama a minha atenção. Não foi alguém que inventou. Pegaram no flagra. Está Jesus no templo, no pátio lá sentado, conversando, ensinando. Daqui a pouco joga um corpo da mulher no meio de Jesus assim, ó. Que é isso aí? Essa aqui, ela foi pega em adultério. Estava amando. Numa forma de amor. Todas as formas de amor são permitidas. E devem ser aceitas. É que o mundo publica hoje. É que o mundo divulga hoje. Aí Jesus olha ela assim, chorando com vergonha. Um bocado de homem pronto diz assim: Senhor, a lei manda. Não é eu que estou inventando, não. A lei manda. Que se for pego em adultério, apedrejar até a morte. O que é que o Senhor diz? Jesus nem olha para ninguém, nem para a mulher, continua escrevendo na areia lá. Aí diz: está certo. Aquele de vocês que não tiver nenhum pecado, que comece aí. Os certinhos e os santos, os acusadores, meta a pedra aí e mate. Vocês não são santos? Quem não tiver pecado, que atire. Aí um solta a pedra, outro solta, e todo mundo sai, porque todo mundo reconhece que também tem seus erros. Fica Jesus e a mulher. E segundo alguns influencers, segundo aqueles que muitas vezes nós damos ouvido, dizia assim, está vendo aí? Aí Jesus podia dizer: filha, eu sou a favor de toda forma de amor. Vai lá e continua na tua vida, porque eu te amo, filha. Não foi isso que Jesus fez. Eu te amo, filha. Apesar dos seus erros, eu te amo, filha. Agora vem cá. Vá. Você pode ir. Faça isso mais não. Não peque mais não. Porque você fazendo isso, você me entristece. Isso vai contra os meus princípios. Isso vai contra a minha natureza. A Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. E sem santidade não veremos a Deus. Deus ama.
mas ele se recusa a deixar como está. E hoje, as pessoas querem fazer da palavra de Deus o que querem fazer. Querem ensinar o que querem ensinar. Quer que tudo seja aceitável. Se tudo é aceitável, que papel de bobo Jesus fez em morrer para nos resgatar? Não precisava, Jesus. Eu vivia como eu quisesse, fazia o que eu quisesse. E o Senhor ama e perdoa, mas não. Nós fomos comprados por um alto preço. Fomos comprados com o sangue de Jesus. Porque Ele quer que nós nos moldemos a Ele. Uma vez Jesus estava com seus discípulos, reunido. E começou a ensinar. E o discurso começou a ficar duro, complicado. No discurso, Jesus dizia coisas mais ou menos assim: quer seguir a mim? Renuncie a você mesmo, porque tem tendências humanas suas que não me interessam e não me agradam. Renuncie a você mesmo. A cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Lute contra você mesmo. Não é eu que vou mudar, não, por você não. Somos nós que precisamos mudar por Jesus. É o padrão dele. Aí começou naquele tempo, diz a palavra de Deus, que discípulos de Jesus, discípulo eram alunos, pessoas que seguiam, que queriam aprender de Jesus. Quando escutaram isso, poxa, e é assim, é? Eu tenho que renunciar, eu tenho que mudar, eu tenho que deixar. O Senhor não ama? E eu tenho que mudar, é? Diz que muitos foram saindo assim, ó. Muitos discípulos, seguidores, alunos de Jesus, vai saindo. Aí os discípulos dizem, mas Senhor, vê só, Senhor. O Senhor mandou a gente de 70, de 2 em 2 na casa chamando. O Senhor disse que quem conosco não ajunta, espalha. E nós somos da turma que ajunta. Aí quando chega aqui, o Senhor vem com um discurso tão duro que as pessoas têm que mudar, que estão indo embora, Senhor. Senhor, e agora? É como se dissesse, Jesus, o Senhor não ama demais, o Senhor aceita tudo, manda esse povo voltar. Jesus vira-se para eles assim, ó, quer ir também? Vocês querem ir também? Porque para andar comigo é renúncia. Para andar comigo é tomar a sua cruz a cada dia. É negar-se a si mesmo. Eu vi uma frase essa semana que eu achei linda, dizia assim, o que você vê de bom em mim é Jesus. O que você vê de ruim é eu mesmo. Mas o que vê de bom é Jesus. Porque em nós há muita coisa que precisa ser mudada ainda. E eu preciso a cada dia tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Não é Jesus que vai ter que mudar, não. Não procure uma igrejinha que aceita tudo, não. Procure uma igreja que confronte você com a sua natureza. Eu sou avarento, eu quero dinheiro, eu preciso de dinheiro. Jesus vai mudar e trabalhar para mudar essa tua vida. Eu sou adúltero, Jesus vai trabalhar e mudar a sua vida. Eu tenho tendências, Jesus vai trabalhar e mudar as tuas tendências. Fica perto dele que ele transforma e muda. E quando ele muda, a gente sente que ser feliz é viver com Jesus. Tantas pessoas vivem a vida que vivem e fingem uma certa facilidade, mas o padrão de Deus é que a gente mude, porque Ele tem o melhor para mim e para você. Manassés se arrepende. Aquele momento difícil de prisão vai trabalhar o caráter de Manassés. E Manassés vai encerrar o versículo 13. O escritor sagrado diz que reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Observe o que diz o versículo 10. O povo falava e Manassés não dava ouvido à voz de Deus. Deus falava, de Manassés, nem o povo dava ouvido à voz de Deus. Agora, no final do versículo 13, a Bíblia diz que Manassés agora reconhece que o Senhor é Deus. Quantas vezes você já escutou a palavra de Deus? Quantas vezes Deus já falou ao seu coração e você não reconheceu? Hoje, o Senhor te chama mais uma vez. E a nossa oração é para que você saia daqui dizendo assim, ó, eu sei
que o Senhor é Deus. Eu sei que Ele enviou Jesus. Eu sei que Jesus quer que eu mude. E é Ele que vai trabalhar a transformação em minha vida. Queridos, deixa eu dar um testemunho aqui de uma coisa que aconteceu nessa igreja há alguns anos atrás. Talvez você mais novo não saiba dessa história. Há uns anos atrás, a irmã Marta, com a equipe daqui da gente aqui, a gente começou a fazer um discipulado. E o discipulado era assim, era como se, eu não sei se era 12 pessoas ou era 15 pessoas, 12, né? 12 pessoas, a gente se reunia no dia da semana, e acho que João estava também, João não era João. A irmã Lau fazia parte também, e era assim, a gente combinava o seguinte, todo mundo tinha uma hora de oração, um momento de oração. Ninguém precisava botar 3 horas de oração por dia, 15 minutos de oração. Eu tinha o meu horário de oração, João tinha o dele, Marta tinha o dele, Júnior tinha o dele também. A gente tinha o nosso horário de oração. Eu sabia, eu trabalhava de noite na época, eu botei assim, eu acordo mais ou menos de meio-dia, quando eu acordar, meu horário de oração é de meio-dia a meio-dia e 15, é meu horário de oração. E a irmã Lau tinha o horário dela também. Em todo momento que a irmã Lau trancava o quarto e tinha o momento de oração dela, a casa da irmã Lau incensava de uma carniça insuportável. Era algo podre e insuportável. A irmã Lau viveu 26 anos no Xangô, na macumba. E o diabo não queria deixar ela sair de lá de jeito nenhum. E todo dia, quando era a hora da oração dela, que ela se ajoelhava na cama dela para orar, a caatinga incensava, coisa de carniça podre. Ela pagou algumas pessoas que subiram, destelharam e não acharam nada. Tinha vez que ela estava orando ajoelhada no quarto e a caatinga subia, e quando ela abria os olhos, que ela olhava para a cama dela, estava cheia de tapuru na cama dela. Vindo de onde? Do inferno. Vindo direto do inferno para dentro da casa dela. E Jesus libertou tudo isso. Porque só o Senhor é Deus. E só o Senhor que quer trabalhar na tua vida. Não pense que Deus vai fazer para lhe agradar, não. Vai se moldar a você, não. Não vá na onda de influencer, não. Não vá na onda de artistinha global que diz que Deus aceita toda forma de amar. Mentira de Satanás. Deus não aceitou Manassés do jeito que estava, não. Precisou, você vai mudar Manassés. Deus não aceitou uma mulher adúltera com seu jeito, não. Não matou, amou e disse, muda, filha. Não aceitou Zaqueu com seu roubo, não. Eu te amo, Zaqueu. Você vai mudar. Eu vou mostrar a você que tem algo melhor para você, Zaqueu. Pedro, desiste não, Judas. E foi amando e tem amado você. E está essa noite, mais uma vez, para estender a mão para você e dizer que te ama e quer mudar a tua vida.